O Caminho do Milagre. Eu sou Beltrão, trazendo mais um programa de estudo das Sagradas Escrituras. Hoje vamos começar uma longa jornada no primeiro livro de Samuel. O professor Luiz Saião vai contar um dos momentos mais significativos da história humana. Essa primeira aula traz o assunto: a esperança está na mãe. É o capítulo 1 do primeiro livro de Samuel. Quando o mundo diz desista, a esperança sussurra: tente uma vez mais. Convido você agora a acompanhar mais essa série e descobrir com a gente que o impossível é para Deus. Hoje nós vamos iniciar os nossos estudos no livro de 1 Samuel. Vamos começar hoje falando sobre o primeiro capítulo desse livro histórico do Antigo Testamento. E o nosso tema será: a esperança está na mãe. A esperança está na mãe. Como nós pudemos observar, acabamos de estudar os livros de Juízes e Ruth e vimos uma situação de muita dificuldade, muitos problemas, um verdadeiro caos no Israel anterior à monarquia, quando governantes tribais tomavam conta do país, da nação, ainda envolvida com a presença dos cananeus que viviam ali na terra que hoje é o Estado de Israel. E quando vamos chegar ao primeiro livro de Samuel, a pergunta que se levanta de maneira muito clara para nós é: qual é a esperança que haverá para essa nação? Quando é que as coisas irão melhorar? O que acontecerá? O que Deus fará para trazer esperança para o futuro desta nação que se encontra em dificuldade? Lendo o texto da NVI, começa o texto sagrado a falar a respeito de um homem chamado Eucana, que vivia lá nos montes de Efraim. E o texto diz na NVI que ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha nenhum filho. Todos os anos esse homem, o Eucana, subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então observe o drama que aparece aqui. É muito interessante porque a mente do leitor que acompanha o texto sagrado, que leu Juízes, que leu Ruth, é voltada para o futuro da nação, o que vai acontecer com essa nação que não tem direcionamento, que não tem um governante fixo, que não sabe o que será do seu futuro, que está em grandes dificuldades. Vamos até observar que na Bíblia hebraica, o livro de Juízes termina naqueles textos assim difíceis de digerir, de 17 a 21, e ele começa diretamente com o primeiro livro de Samuel. Então, qual é a expectativa? O que nós esperaríamos do texto? Talvez que surgisse aqui um grande profeta, um grande guerreiro, um rei maravilhoso, um profeta de Deus com uma mensagem extraordinária, mas não. Para a surpresa de todos, de repente surge a figura de Eucana, que tem duas mulheres, uma delas, Ana, que está triste e chorando, sendo provocada pela sua rival porque ela não tem filhos. Como é que isso vai aparecer aqui? Parece uma coisa fora de propósito. No entanto, vamos ver que a